Presidente do Supremo Tribunal Federal autoriza perícia em documentos do processo de impeachment da presidente Dilma. Comissão especial que julga a presidente afastada ouve mais 3 testemunhas hoje e consulta pública do Senado na internet pergunta: deve haver eleições para presidente e vice-presidente em outubro deste ano? Esses são os destaques desta terça-feira aqui no Senado. Bom dia. 3 testemunhas vão ser ouvidas hoje a partir das 11 horas da manhã na Comissão Especial do Impeachment. Vão falar o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, André Nassar, o ex-secretário executivo adjunto da Casa Civil, Gilson Bittencourt, e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Nessa segunda-feira, 4 testemunhas de acusação deveriam ter participado da reunião da comissão, mas 2 delas foram dispensadas. Os senadores ouviram então 2 representantes do Tribunal de Contas da União. Eles confirmaram a acusação de que a presidente afastada Dilma Rousseff cometeu pedaladas fiscais. O secretário de Controle Externo do TCU, Tiago Alves Dutra, disse que as operações de crédito chamadas de pedaladas fiscais passaram a ser feitas em 2011 e continuaram até 2015. Ele reclamou da falta de transparência na contabilidade dos bancos públicos. Informou também que, além da presidente afastada, outros gestores podem ser responsabilizados, como os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Nelson Barbosa, e o ex-secretário do Tesouro, Arno Augustin. Afirmou ainda que as pedaladas só foram pagas no fim de 2015 porque o Congresso alterou a meta fiscal e porque o TCU atuou. Há dezenas de pessoas atualmente dentro do tribunal que participaram desse processo e que manifestaram concordância com essa tese. Portanto, isso está pacificado dentro do tribunal. A diferença entre um erro e uma fraude é a intenção e ficou consignado no meu despacho que tratava-se de um artifício deliberado para maquiar as estatísticas fiscais e, portanto, impedir que decisões orçamentárias e fiscais fossem tomadas de forma correta, a partir de informações mais verdadeiras e confiáveis. Senadores contrários ao impeachment afirmaram que as pedaladas vêm de governos anteriores e nunca foram criminalizadas antes de Dilma. Mas não era crime, não havia o registro, porque eles sabiam também que as portarias do Banco Central nunca considerou isso como operação de crédito irregular. Fernando Henrique fez mais de 100 decretos suplementares desses. Mais de 100. Lula também fez outros. Dos mais de 20 governadores, 17 fizeram também. Quer dizer que só a pedalada fiscal da presidenta Dilma e a edição de decretos suplementares é que vai ser criminalizados. Fica claro a pedalada da presidente da República, o uso indevido. Repito, o Banco do Brasil não faz serviço de jardinagem, ele faz serviço de emprestar dinheiro. Se ultrapassou o limite, a partir daqui está pagando juro, correção monetária, taxas a mais, como tal o governo está usando aquilo que não poderia usar do Banco do Brasil. Também secretário do TCU, a segunda testemunha a depor se concentrou na análise dos 4 decretos de crédito orçamentário. Ele afirmou que o governo sabia que não estava cumprindo a meta fiscal, tanto que mandou o projeto ao Congresso, que alterou a previsão de superávit de 55 bilhões de reais para déficit de 120 bilhões. Por isso, não poderia editar decretos sem a aprovação do Legislativo. Para Leonardo Albernaz, houve violação das leis orçamentárias e da Constituição. O problema maior, muito maior do que o resultado no fim do ano, é a conduta ao longo de todo o exercício. A gente está falando de desvios bastante contundentes, ou seja, de violação a princípios muito relevantes da responsabilidade fiscal que não aconteceram sozinhos, aconteceram dentro de um conjunto de atos e fatos que, a ver da auditoria do TCU,
ou que faz o trabalho sobre as contas do governo, representam uma despreocupação ou uma falta de cuidado com a ideia de gestão planejada e transparente que são as bases da LRF. E, a meu ver, embora seja difícil isolar os fatores e quantificar a sua influência, parte da crise social e econômica que vivemos hoje está relacionada à falta de cuidado com a gestão das finanças públicas ao longo dos últimos anos, incluindo 2015. Mais uma vez houve debate entre os senadores. O governo não nutria as condições necessárias para editar esses decretos. Não estava legalmente lastreado para fazer a edição desses decretos. Ficou bem claro agora com a fala do doutor Leonardo. Em 2008, o Tribunal de Contas teve um acórdão que obrigou as universidades a internalizarem todas as receitas para o Orçamento Geral da União, as fundações, e disse que isso tinha que ser feito com muita agilidade, utilizando-se o excesso de arrecadação e o superávit de exercícios financeiros anteriores. 80% dos decretos que nós estamos discutindo aqui são decretos relativos ao MEC desse tipo de recurso. Então, o Executivo, ao editar esses decretos, estava cumprindo uma decisão do Tribunal de Contas da União de 2008. Nesta terça-feira, a comissão ouve mais 3 testemunhas. O presidente Raimundo Lira disse que os trabalhos podem ser estendidos em até uma semana para concluir os depoimentos. Lira também anunciou decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, a favor da realização de perícia, que já tinha sido rejeitada pela comissão. A perícia será feita por 3 servidores do Senado da área de Orçamento e Finanças até 25 de junho. Para os senadores da defesa da presidente afastada, a decisão mostra que os trabalhos não devem ser acelerados. Já os a favor do impeachment acham que a perícia vai atrasar a conclusão do processo. A Comissão Especial do Impeachment também aprovou o pedido do senador Ricardo Ferraço para juntar o parecer técnico do Tribunal de Contas da União sobre as contas de Dilma Rousseff de 2015. O documento aponta 17 indícios de irregularidades. Amanhã, o TCU se reúne para analisar as contas de 2015 da presidente afastada. Em seguida, o parecer será enviado ao Congresso Nacional. Senadores e deputados usam o material técnico elaborado pelo TCU para julgar as contas presidenciais. Restrições ao pagamento antecipado em contratos da administração pública podem virar lei. A proposta está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne hoje às 10 horas da manhã. De acordo com o texto, o pagamento antecipado deve ser excepcional. Só será feito se houver previsão no edital de licitação ou se for comprovado o correspondente fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço, conforme o contrato firmado entre a empresa e o poder público. O projeto de lei altera a Lei de Licitações e segue orientação do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral da União, que tem por objetivo dificultar a prática de corrupção. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações e outros estão em debate na Comissão de Ciência e Tecnologia, na segunda audiência pública para tratar do tema. Projeto que cria a Política Nacional de Educação Ambiental está na pauta da Comissão de Meio Ambiente. O tema do empreendedorismo no currículo da educação básica é previsto em projeto na pauta da Comissão de Educação. A sessão plenária do Senado desta terça-feira está marcada para as 2 da tarde. A pauta do plenário está trancada por uma medida provisória que beneficia agricultores atingidos pela seca. Se ela for votada, os senadores podem analisar um projeto que beneficia micro e pequenas empresas. A MP 715 libera mais de 316 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O dinheiro vai para 440 mil famílias de agricultores que tiveram prejuízos com a seca entre 2014 e 2015. Depois que a pauta for liberada, os senadores podem votar o projeto que amplia os limites de enquadramento no Simples Nacional. O teto sobe dos atuais R$ 3.600.000 para R$ 4.800.000, segundo o relatório da senadora Marta Suplicy.
O portal E-Cidadania tem uma consulta pública na internet sobre a proposta de emenda à Constituição para realizar uma nova eleição para presidente e vice-presidente em outubro, junto com as eleições municipais. Quase 50 mil pessoas já se manifestaram a favor, mas a proposta é polêmica e há dúvidas se seria constitucional. A repórter Roberta Cruz explica. Para os autores da proposta, novas eleições para presidente e vice-presidente seriam a saída da crise. Um país que está em crise econômica, um país que cada dia que passa mais vê a expectativa do seu PIB despencar, e nós não temos ainda estabilidade no comando político do país, muito menos estabilidade para a questão programática. Isso é fruto exatamente da ausência de legitimidade. Um país que está dividido, quem é contra o impeachment, quem é a favor do impeachment, como a gente fala, é nós e ele, eles e nós, e o país dividido. E nessa divisão que não interessa a ninguém, o que nós temos propondo é uma saída pelas urnas. Esse grupo daqui não enxerga outra alternativa que não seja eleição. A divergência é como ela vai se dar. Alguns sugerem o plebiscito para confirmar aquilo que as pesquisas já mostram. O plebiscito também foi apresentado como outra proposta de emenda constitucional. Se esta PEC for aprovada, o que vai ser incluído nas eleições municipais é uma pergunta, a qual o eleitor deve responder sim ou não. Devem ser realizadas de imediato novas eleições para presidente e vice-presidente da República? Qualquer alteração na Constituição precisa ser aprovada por 3/5 dos parlamentares do Senado e da Câmara, em 2 votações em cada casa. Tudo isso teria que acontecer muito rapidamente para dar tempo de realizar a eleição para presidente e vice-presidente no dia 2 de outubro, junto com a eleição municipal. Não há tempo suficiente para que até outubro isso possa acontecer. Eu pessoalmente acho que essas propostas, elas são muito mais atalhos do que realidade. Eu vou insistir. Eu acho que nesse momento o fundamental é que nós possamos eliminar esse campo de dúvida e incerteza. Eu acho que a solução para o país é, com certeza, o respeito à democracia, o respeito às eleições que aconteceram em 2014 e o retorno da presidenta Dilma à função de presidenta da República. A legislação da Constituição é claríssima. A antecipação da eleição pode ocorrer por renúncia ou morte. Fora disso, você tem o Instituto do Impeachment ou você seguir o calendário normal. Portanto, uma proposta de antecipação de eleição presidencial carece de fundamento constitucional. A constitucionalidade é uma questão que divide até os especialistas. Eu vejo que ela é inconstitucional, mas muitos constitucionalistas defendem que ela não há problema algum. Eu vejo inconstitucional porque há uma quebra da periodicidade das eleições. As eleições têm que acontecer para presidente desde 94 a cada 4 anos. E você vai simplesmente fazer uma eleição no meio do mandato para o mandato tampão. Embora eu entenda que é uma proposta interessante, eu acho que ela é muito difícil realmente de ser aprovada nas circunstâncias atuais. Mais por razões políticas do que, a meu ver, por razões jurídicas. Acho que do ponto de vista jurídico-constitucional, nada impede que uma PEC nesse sentido seja aprovada. Um dos problemas é mudar as regras no ano da eleição. Isso vai esbarrar em uma previsão constitucional, que é do artigo 16, que é o princípio da anterioridade da lei eleitoral. Então, regras que alteram o processo eleitoral de alguma maneira devem submeter ao prazo de 1 ano anterior à alteração. Eu acho uma coisa muito apressada. Eu acho que se nós temos que sair para uma solução condizente com o encaminhamento da crise que nós estamos vivendo, nós teríamos que dar um prazo de 1 ano, que é o que prevê a própria Constituição. Se você quiser opinar sobre a proposta de antecipação das eleições, acesse senado.leg.br/ecidadania. Você pode assistir a outras notícias ao longo da nossa programação ou na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Tenha uma boa terça-feira e até a próxima.